Convido você a abrir a sua Bíblia, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao versículo 12. Eu quero, nessa noite, pensar com você esse texto de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao versículo 12. Efésios capítulo 6, o versículo 10 nos diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, ministra aos nossos corações nessa noite a Tua vontade. Cada pessoa, Pai, que aqui se encontra, possa ouvir a Tua voz e entender a Tua palavra. Pai querido, que a graça do Senhor seja abundante sobre a vida dos Teus filhos. Aquele que nos assiste nesta noite, ó Deus, seja alvo da Tua graça, seja alvo da Tua bondade, que entenda o Teu querer. Espírito Santo, ministra aos nossos corações nesta noite os Teus propósitos. É a minha oração a Ti, no nome do Senhor Jesus, para a Tua glória. Amém. Meus queridos, podeis estar assentados. Uma alegria enorme ter cada um de vocês aqui nessa noite, adorando, cultuando ao Senhor Jesus. Você que nos assiste, é uma alegria enorme também ter você cultuando ao Senhor conosco. Nesta noite, eu quero pensar com vocês sobre o tema guerra espiritual. Se nós pensarmos na história do mundo, o mundo sempre viveu em guerra espiritual, em batalha espiritual. Nós voltarmos um pouco, nós vamos nos lembrar de que uma das, quem sabe podemos aí dizer, a maior batalha que houve primeiro foi nos céus, né? Quando Lúcifer, que era anjo de luz, se rebeliou contra Deus e juntou uma terça parte dos anjos dos céus e achou que poderia destronar Deus, tirar Deus do trono. Deus então expulsa Lúcifer dos céus. Lúcifer, em hebraico, significa anjo de luz. Uma vez expulso dos céus, Deus agora o chama de Satanás. Por que Satanás? Porque Satanás significa anjo das trevas. Ali foi a maior batalha, a maior guerra. E desde então que Satanás foi expulso, jogado à terra, foi expulso dos céus, todo homem vem vivendo batalhas, guerras contínuas espiritualmente, no âmbito espiritual. A começar com Adão e Eva, que dão ouvido a Satanás, pecam, são expulsos do jardim do Éden. Você vai vendo em toda a história bíblica, o homem travando batalha espiritual. Você vai ver Satanás usando o rei Faraó para oprimir o povo de Deus, para tentar aniquilar o povo de Deus. E Deus, com mãos fortes, liberta o seu povo do Egito. Você vai ver os cativeiros babilônicos, você vai ver ao longo de toda a história, os cristãos, os homens, o ser humano, numa batalha, numa guerra espiritual. E não é diferente de hoje. Vivemos intensamente uma grande guerra espiritual. A questão é que às vezes não nos apercebemos que estamos vivendo uma guerra espiritual. Assim como a igreja de Éfeso, como a igreja de Corinto, não percebia. Por isso se faz necessário que Paulo escreve as suas cartas pastorais, exortando
alertando a igreja para essa guerra espiritual que eles estavam vivendo. Por isso Paulo escreve dizendo, olha, a vossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades que operam nas regiões celestes. São contra Satanás. E é por isso que eu convido você a pensar sobre essa guerra espiritual que vivemos. E para pensarmos nisso, eu quero aqui tirar 2 lições para a nossa reflexão. A primeira é que precisamos nos preparar para a guerra. Diz o versículo 12, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ninguém sai à guerra sem primeiro se preparar. Se assim o fizer, será morte súbita. É inevitável que irá perder. Seja qualquer guerra no âmbito da vida que você tente lutar, se você não se preparar para ela, é impossível não perder. No âmbito espiritual, então, nem se fala. Precisamos nos preparar todos os dias para a guerra espiritual. É impossível servir a Deus, é impossível ser cristão, ser fiel ao Senhor, sem guerrearmos nas regiões celestiais, sem lutarmos contra as hostes malignas. É importante entendermos que precisamos estar preparados, precisamos nos preparar. Paulo aqui no capítulo 6, versículo 10 em diante, ele fala das armaduras de Deus, das quais precisamos estar revestidos. É como um soldado, é a figura do soldado, com o capacete, com a couraça, com a espada, com todas as ferramentas necessárias para se proteger do inimigo, com o peitoral, com tudo isso. Paulo está usando essa figura de linguagem, esse exemplo de um soldado que vai à guerra, para nos mostrar que se não nos prepararmos espiritualmente também para irmos à guerra espiritual, fatalmente pereceremos. Isso significa que precisamos nos preparar mentalmente, como está a nossa mente, o que temos colocado dentro da nossa mente. Paulo diz, olha, revestir de toda a armadura de Deus, o capacete da salvação. Quantas pessoas têm desacreditado na vida eterna nesses últimos tempos? Quantas pessoas têm deixado de acreditar que existe vida eterna? Que Jesus é o Salvador? Quantos cristãos estão crendo em Cristo apenas para essa vida terrena? Precisamos nos revestir das armaduras de Deus, proteger o nosso coração. Como está o nosso coração? O que é que temos colocado dentro de nós? O que é que temos internalizado? O que é que tem alimentado a nossa alma? Jesus, por algumas vezes, disse que a boca fala do que o coração está cheio. Você quer saber o que está dentro do coração de alguém, é só conversar com ele. Em poucos minutos ele vai te revelar o que está dentro dele através do que ele fala. Os pés, Paulo fala aqui, toda essa questão, o olhar, os nossos olhos, o que temos colocado os nossos olhos, por onde temos andado. Isso é a preparação para essa guerra espiritual. Vamos estar preparados ou não? Veja, versículo 13, ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, e calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé. Quantas pessoas já perderam a fé? Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Aqui Paulo vai descrever
todas as armaduras que precisamos para estar pronto para esta batalha. Agora eu gostaria de ler com você, para que você entenda que as nossas armas, elas vêm de Deus, elas são de Deus e não humana. Veja só o que diz 2 Coríntios, capítulo 10, o versículo de número 4. 2 Coríntios, capítulo 10, o versículo 4. Vamos voltar ao versículo 3. 2 Coríntios 10, 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha que coisa incrível. As nossas armas, elas vêm de Deus, e elas são poderosas para desfazer todas as obras de Satanás, todas as obras do diabo. Se o demônio se manifesta em alguém, vai lá com sofisma, vai lá com filosofias, vai lá com alguma coisa para você ver se você vai expulsar o demônio. Agora vá lá e diga: Satanás, demônio, sai dessa pessoa em nome de Jesus. Ele sai na hora, porque no nome de Jesus está todo o poder para desfazer todas as obras do diabo. Você ora ao Senhor, você clama a Deus, e Deus responde, te dá vitória, e desfaz todo o mal. Agora, não podemos ignorar, irmãos, o que Paulo está dizendo, o que a Bíblia está dizendo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Isso é muito importante ressaltar, porque Paulo está aqui combatendo os falsos ensinamentos que estavam ocorrendo dentro da igreja de Corinto, bem como dentro da igreja de Éfeso. A igreja dos Efésios havia muita heresia, muito ensinamento mentirosos. Por isso Paulo diz para anular, aniquilar, desfazer toda sofisma. O que é uma sofisma? Sofisma, diz o dicionário, que é uma estrutura interna, inconsciente, incorreta e deliberadamente enganosa. Ou seja, é um ensinamento deliberadamente enganoso, com o intuito de enganar os outros. O propósito de uma sofisma é transmitir uma verdade enganosa, algo que parece ser verdadeiro, mas que não é verdadeiro. É um engano. Veja, na igreja dos Éfesos, existia lá pregadores no meio da igreja que dizia que não existia vida eterna. Existia crentes pregando dentro da igreja que não existia ressurreição. Na igreja dos Coríntios também. E muitos crentes estavam acreditando. Muitos ensinamentos mentirosos como se fossem verdadeiros. Como temos ouvido isso nos nossos dias, irmãos? Quantas mentiras sendo pregadas em nome de Deus, quantos ensinamentos, quantas ideologias malignas, diabólicas, que têm arrastado multidões, que têm arrastado cristãos, pastores, pregando e ensinando coisas que contrariam completamente a verdade bíblica. Pastores defendendo mentiras. As nossas armas, elas vêm de Deus, irmãos, e elas são poderosas para destruir todas as fortalezas de Satanás, toda mentira. Não deixe Satanás roubar a sua fé,
Não deixe os ensinamentos mentirosos confundir o seu coração e você perder a esperança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Lembre-se que Jesus Cristo ressuscitou e te deu vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno, e que um dia Ele voltará e nos levará para morar com Ele eternamente. E você tem se preparado para essa guerra? O que é que tem ocupado o seu pensamento? A palavra de Jesus Cristo? Os ensinamentos bíblicos? Ou as ideologias que o mundo tem apregoado? O que é que tem ocupado o seu coração? O Espírito Santo, o Espírito da verdade? Ou o espírito da mentira que reina no mundo, que Jesus disse que o mundo jaz no maligno? Segunda verdade que eu quero destacar com você nessa noite: na guerra espiritual precisamos, em primeiro lugar, nos preparar para a guerra. Em segundo lugar, precisamos identificar o nosso inimigo. Versículo 12 diz que porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, não é contra pessoas. Nós vivemos num mundo em que está dividido, as pessoas estão guerreando entre elas, se matando entre elas com palavras ofensivas de ódios, e é impressionante como você vê cristãos fazendo a mesma coisa que os ímpios, destilando veneno, ódio, rancor, amargura, tudo que é de ruim. E quando a Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas é contra as potestades malignas, contra o diabo, e aqui ele vai descrevendo. Então eu quero chamar a sua atenção e dividir aqui essa divisão em alguns tópicos. Vamos identificar os nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? Bom, Paulo diz contra as ciladas do diabo. O que são as ciladas do diabo? São as estratégias que Satanás usa para nos enganar. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. 2 Coríntios 11, o versículo de número 14. Segunda Coríntios 11, vamos voltar ao versículo 13, diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ciladas. Como o diabo, ele usa suas estratégias para nos enganar. Estava usando para enganar o povo de Deus lá da igreja de Corinto no primeiro século. E Paulo diz: irmãos, abra os olhos. Esses homens se transformaram em apóstolos de Cristo só para enganar vocês. Não se engane, Satanás se transforma até em anjo de luz para enganar. Provavelmente você já viu em reportagem, ou até mesmo já conheceu aquela pessoa doce e maravilhosa, a pessoa mais amável do mundo, e de repente ela te deu um prejuízo monstruoso. Ela te enganou bonitinho. E você diz: mas como? Não é possível, eu confiei tanto nela. Pois é. É isso mesmo. Os estelionatários, as pessoas que enganam as pessoas aí na praça, têm uma lábia incrível. É disso que Paulo está dizendo. O diabo usa as suas estratégias. As pessoas se passam por cristãos, por pastores, por apóstolos, por homens de Deus, quando nunca foram. Disse Paulo, eles são, na verdade, o diabo, são Satanás, que estão se fazendo de luz para enganar.
Estamos numa batalha, numa guerra espiritual, irmãos. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as ciladas do diabo. Precisamos acordar e ver quantas ciladas o diabo tem nos aprontado. Segundo, Paulo diz que a nossa luta é contra Satanás. Satanás é o governante, é o chefe do inimigo, dos nossos inimigos. Ele é o líder. Mateus capítulo 12, versículo 26, Jesus fala sobre isso. Capítulo 12, versículo 26. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? Jesus está falando aqui da organização do espírito das trevas. Jesus expulsa um demônio e as pessoas vêm e dizem, não, ele está expulsando demônio em nome de Beelzebu. Jesus diz, como? Se eu expulso o demônio em nome de Beelzebu, logo o reino de Satanás está dividido. A nossa luta, a nossa guerra é contra o diabo, dominador desse século. Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Satanás saiu a enganar, a confundir as pessoas, a fazer todo tipo de mal. O apóstolo Paulo diz que os nossos inimigos, o nosso inimigo, os domínios e poderes, ou seja, os dominadores desse século, veja lá o versículo 12, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Efésios capítulo 1, o versículo 21, olha o que Paulo diz, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Aleluia. Todo o poder, toda a potestade está debaixo dos pés de Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou e deu autoridade à igreja para destruir todas as obras de Satanás. A nossa luta, irmãos, a nossa guerra é contra os dominadores deste mundo tenebroso que se chama Satanás. Agora não se iluda, não se engane. Não acha que Satanás vai aparecer de chifre para você, de rabo grande, aquela coisa pavorosa, horrorosa, não. Satanás, ele usa as pessoas para nos oprimir, para nos caluniar, para nos difamar, para tentar arrancar a nossa fé, para tentar perverter o caminho justo, para tentar nos desviar da verdade. Sempre foi assim. Lembra lá da história de Reis? O profeta novo e o profeta velho. Deus disse ao profeta novo, olha, vai e prega, entrega a minha mensagem, e lá na casa que você chegar, você não coma, não beba, não durma e não volte pelo mesmo caminho, porque se você fizer isso, você certamente morrerá. E aí o profeta novo vai, como o Senhor mandou, e quando ele está saindo da casa, pegando outro caminho, ele encontra o chamado profeta velho, e aí o profeta velho diz, não, que isso, não, Deus falou comigo, eu sou experiente, tenho 50 anos de ministério profético, Deus falou comigo, que não, você pode entrar na minha casa, pode dormir na minha casa, coma, beba, e amanhã cedinho você pega o seu caminho de volta, pode voltar pelo mesmo caminho. E aí o profeta novo deu ouvido ao profeta velho, fez tudo o que o profeta velho mandou ele fazer. De manhã cedo, quando ele saiu para voltar para casa, saíram leões no meio do caminho e o devoraram. O diabo vai usar pessoas, ele não vai aparecer como ele é para você, ele vai usar pessoas para perverter o teu caminho, para te desviar da verdade. Essa é a nossa guerra espiritual. Deus falou com aquele jovem profeta, mas ele deu ouvido a outra pessoa. A quem você tem dado ouvido? A Deus ou às pessoas que falam contra
o que Deus disse a você. Quarto lugar, Paulo está dizendo que a nossa batalha espiritual, a nossa guerra espiritual é contra as trevas, contra este mundo, os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Efésios 2, versículo 2, olha o que Paulo diz. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Meu irmão, minha irmã, você não pertence a esse mundo mais. Jesus te libertou do mundo. Jesus te deu vida. Pela graça sois salvo. Através de Cristo Jesus. Não deixe o mundo fazer a sua cabeça. Deixe Jesus entrar e morar eternamente em sua vida. Paulo diz, olha, não podemos. Temos que entender que a nossa luta, a nossa guerra é contra as potestades, os dominadores deste mundo. Você não pertence a este mundo, você pertence a Jesus Cristo de Nazaré. A nossa guerra é contra os males espirituais. O que Paulo diz em Efésios? Contra as forças espirituais do mal. Mateus 12, 45. Vamos voltar ao Evangelho de Mateus 12, 45. Evangelho de Mateus, capítulo 12, o versículo 45, diz assim: então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Olha o que Satanás faz. Olha o que Satanás faz na vida das pessoas. Jesus havia expulsado um demônio de um jovem que era mudo e surdo. Veja bem, irmãos, não era uma doença, tá? Fique bem claro aqui que não tem nada a ver com a doença. Neste caso específico, o demônio entrou na vida deste jovem e por isso ele se tornou surdo e mudo. Jesus expulsa o demônio desse jovem. Ele não tinha doença clínica nenhuma, física nenhuma, ele tinha um espírito maligno. Jesus expulsa o demônio dele, e ele passa a falar e ouvir na mesma hora. E aí a parte, alguém pergunta a Jesus sobre o episódio, e Jesus diz, olha, o menino, o moço, ficou livre. Mas um momento, esse espírito está por aí vagueando, não achando lugar para habitar. Ele diz, olha, eu vou voltar à minha casa, aquela casa onde eu fui expulso. E ele voltando, encontrando a casa vazia, ele entra e traz consigo 7 espíritos pior do que o primeiro. E o segundo estágio desse homem se torna pior do que o primeiro. Essa é a obra do diabo. É causar o mal, é causar destruição, é causar a infelicidade, é causar todo tipo de desgraça na vida do ser humano. E por isso Paulo diz o que a nossa luta é contra as obras espirituais do mal. Quantas destruições Satanás tem causado aos lares, às famílias. Quantos ensinamentos mentirosos, enganosos nós temos ouvido nos últimos dias para destruir as famílias, para destruir a raça humana.
Mas eu gostaria que você entendesse nessa noite, que você pode vencer todas as obras do diabo, através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. A nossa luta é contra as hostes espirituais do mal que operam nas regiões celestiais. Jesus, ao estabelecer a sua igreja, ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Eu e você somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, e Satanás não tem poder sobre as nossas vidas, porque sobre nós está o sangue do Cordeiro. Em último lugar, a nossa guerra, a nossa batalha, precisamos identificar os nossos inimigos, e o nosso inimigo está nos lugares celestes, nos lugares celestiais. Efésios 2, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, bom, acabamos de ler, né, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Agora vamos a Apocalipse capítulo 12, o último livro da Bíblia, para finalizarmos. Diz assim: Apocalipse 12, versículo 5, nos diz: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. O seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, o que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhes resta. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa do testemunho. Nós somos mais do que vencedores, por causa do amor de Cristo Jesus que nos amou. Nós somos mais do que vencedores, por causa do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Nós somos mais do que vencedores, por causa da sua palavra, que é fiel e verdadeira. Satanás está por aí, solto, para fazer todo tipo de mal, e ainda mais sabendo que pouco tempo lhe resta, porque o seu fim chegará, e a sua igreja, a igreja de Jesus Cristo, começará uma nova vida em Cristo Jesus, eternamente, livre de toda opressão, de toda ação de Satanás. Queridos irmãos, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra toda obra, toda ação de Satanás na face da terra, contra a minha vida e contra a sua vida. E contra ele, nós já somos mais do que vencedores, em nome de Jesus Cristo. Coloque-se em pé.